Estamos ao vivo. Aê! Aê! Vamos começar com o nosso vídeo da Full Sail University. Boa noite a todos. Boa noite, Carol Olival, diretora da Full Sail University aqui no Brasil. Boa noite, Augusto Roque, direto da Lapa, aqui em São Paulo. É isso aí. Boa noite a todos. Conheci das terras minhas, morei por ali. O pessoal entrando aqui, Flávia Regina de Lima, Ricardo Parra também dando boa noite. Quem quiser dar boa noite aí nos comentários pra gente também. Vamos começar, que já tem bastante gente aqui. Carol, apresenta o nosso convidado, por favor. Boa noite, Edu. Boa noite, Roque. Boa noite. Como consultor empresarial, palestrante, professor universitário, especializado em Employee Experience, propósito e felicidade, empreendedorismo, marketing e RH. Ele é membro do grupo Empreendedores Compulsivos, é administrador de empresas e tem mestrado em inovação e administração. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Roque. E a ideia hoje é a gente explorar esse lado do Employee Experience, junto com essa loucura que a gente está vivendo aí do Covid, sempre como a gente tem procurado fazer aqui, não ignorando o lado horrível, né, disso que a gente está vivendo, mas tentando trazer essa perspectiva de otimismo e do que é possível fazer, né, de como a gente pode se reinventar dentro desse cenário. Então, conta para a gente um pouco da tua experiência e de como é que você vê a questão da experiência do funcionário junto com esse cenário todo que a gente está vivendo. Então, boa noite a todos, boa noite, Edu, boa noite, Carol, super obrigado pelo convite. Acho que a gente está vivendo um momento de transformação do mundo, de transformação das pessoas, de transformação das relações, né? E eu acho que é um momento mais do que oportuno da gente trabalhar a experiência do colaborador, do funcionário, enfim. A partir do momento que a gente tem uma Covid, né, que transforma a nossa vida, o mundo das empresas, o mundo do entretenimento, a gente começa a refletir sobre o papel também do colaborador nesse processo todo.
Então, é importante a gente começar a pensar que as relações, como eram no passado, antes da Covid, não existirão mais, né? E a partir de agora, se a gente puder valorizar cada vez mais o colaborador, a gente vai ter cada vez mais retornos financeiros, isso que é mais legal. Roque, eu não conhecia esse tema Employee Experience até eu ler a mini bio que a Carol me mandou, sua, para eu me preparar para a live, né? Até absorvi alguma coisa, mas acho que é um termo novo para muita gente aqui que está nos assistindo. Aqui no Super Cinema, você sabe, o pessoal é da área de audiovisual, né? Sim, sim. E muita gente mais ligada à parte de produção e fotografia e roteiro do que a parte de administração e RH em si, né? Então, explica para a gente o que é Employee Experience. A Employee Experience nada mais é do que como a empresa vai gerar a melhor experiência para o colaborador, desde o momento em que a empresa divulga a vaga, que gera um interesse, uma expectativa, até o momento em que ele é desligado da empresa ou se aposenta. Então, o Employee Experience é um termo em inglês que a gente está trazendo para o Brasil, é um tema novo, super sensível aqui no Brasil, né? Onde visa trabalhar os subsistemas de RH, que é tão tradicional, mas desde o momento que a empresa vai recrutar, vai fazer o processo de seleção, vai treinar, vai descrever os cargos, onde as pessoas vão atuar, de que forma que eles vão atuar, enfim, como gerar a melhor experiência para esse colaborador dentro de cada processo interno dentro da organização. E isso quem que criou o Employee Experience em primeiro lugar? Isso é uma técnica que veio dos Estados Unidos? É uma técnica que deriva do trabalho mais de psicólogos, ou é mais do trabalho de administradores de empresa? Eu acho que mais de gente de marketing? Vem numa mescla, né? Porque quando a gente pega todas as teorias da administração, etc., a gente sempre valoriza a produção em si e muito pouco as pessoas, né? E esse termo foi cunhado em 2017, 2018 pelo Jacob Morgan, né? Que fala muito sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego nos Estados Unidos. E é um tema que está explodindo agora, inclusive é um tema-chave recomendado pelo Fórum Econômico Mundial, né, para 2020. Então, é um tema que as empresas estão começando a ficar mais sensível e a gente começa a perceber que o setor de entretenimento ele é muito sensível a isso, ele é muito necessário que o colaborador tenha uma melhor experiência para gerar a melhor experiência também para o usuário, né? E como é que... Oi, Carol, desculpe. Carol, pode falar. Senão eu tenho pergunta, mas aqui senão eu vou acabar monopolizando. Carol, fala, por favor. Eu ia falar que a gente estava falando no nosso esquenta ali na sala de espera, que eu acho que um exemplo, para quem não está familiarizado com o termo, é pensar na experiência da Disney, né? Que o próprio Rock trouxe e a gente estava batendo um papo sobre isso. Dos parques da Disney, né? Dos parques. Dos parques, de como você percebe o comportamento padrão do próprio funcionário, e isso tem muito a ver com a forma como ele é tratado pela empresa, não só no sentido do treinamento, do que se espera do serviço dele, mas principalmente no próprio formato com que ele é tratado pela empresa. Né? Eu acho que se a gente relacionar com a Disney fica mais fácil, né? Talvez, para quem nunca ouviu falar desse termo, mas com certeza o Rock tem muito mais cancha para falar disso do que eu. A Disney é um exemplo claro, né, de Employee Experience. A Airbnb é um exemplo clássico de Employee Experience. A Airbnb? Airbnb e a própria Uber. Né? Por quê? Eu não tenho nem ideia como funciona aquilo. Eu acho que é o momento que as pessoas se sentem livres e acolhidas para fazer um negócio bem feito. Né? A gente sempre fala do Google, que é orgulho de trabalhar, né? E a Disney é outro exemplo perfeito, que nem a Carol falou, porque os membros do elenco, né, que como são tratados os colaboradores, eles fazem de tudo para que as pessoas tenham a melhor experiência dentro dos parques, dentro dos projetos. Só que para isso eles são super treinados
para ter a melhor, para gerar essa experiência positiva. E Roque, uma coisa, o próprio termo de tratar o funcionário da Disney como elenco, quer dizer, colocando com elenco, que é algo que tem um peso e tudo mais, isso já deve fazer parte, né, do Employee Experience que a Disney aplica no próprio funcionário, para ele se achar, não, eu sou elenco, né? Inconscientemente isso já tem peso, né? Sim, ele coloca o funcionário, o colaborador, no centro das discussões, né? Do centro da vivência e do negócio, né? Porque ele entende que o colaborador, quando bem tratado, quando bem engajado, ele gera melhor experiência. É muito fácil a gente ver isso. Eu comparo muito com cinema, né? Quantas vezes a gente vai numa sala de cinema e tá lá aquela pessoa vendendo pipoca e a gente pede sem manteiga. E a pessoa pega qualquer tipo de pipoca e já vai pondo manteiga, porque é o piloto automático. Né? E daí você fala assim, poxa, mas quanto de treinamento, quanto de boa vontade aquela pessoa está tendo para gerar a melhor experiência para dentro. Então, e de quem é a falha, Roque, nesse caso? Nesse caso, das organizações. Das organizações que pensam prioritariamente no lucro, só que ela esquece que o funcionário pode gerar muito mais lucro, né? Uhum. Eu sempre brinco nos lugares que eu vou, em restaurante, no cinema, etc. Sempre perguntar, o senhor quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Eu falo, quero um sorriso. E a pessoa não sabe o que fazer. Porque né, o sorriso é um exemplo clássico de como o employee experience faz a diferença. Na hora que eu tenho um colaborador sorrindo, feliz, ele vai gerar mais, vai ter mais dedicação, ele vai gerar mais produtividade, consequentemente a empresa vai ganhar mais dinheiro. O João Felipe Freitas está dizendo também que a expressão também era nova para ele, né? O Google trata seus colaboradores de modo especial para valorizar o bem-estar. O cara, quando ele vai trabalhar feliz, ele produz mais, né? Isso é uma máxima. Até no seu. Se você faz o que você gosta, né? Você trabalha com muito mais prazer, inclusive o tempo passa até mais rápido, né? É verdade, é verdade. Quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não diz que é trabalho, é diversão, né? Só que essa diversão se faz produzir, e quando a gente vai ver, que nem o Edu falou, o tempo já passou, falar, nossa, já está acabando, já é hora de ir embora, né? E Roque, nas suas consultorias, você tem várias empresas aqui, tem uma lista de empresas que a Carol me mandou no private chat que você já atendeu, a Eletropaula, Cesita, a Casa e Construção, Santander, Grupo Ultra, Estapar, etc. Você consegue nos desenhar, resumidamente, o antes e o depois do que foi aplicado num processo desse de melhorar a experiência com o funcionário? E depois, Carol, eu vou te atropelar, porque eu quero muito saber da questão da diferença. A gente está falando de funcionário, né? Vou fazer uma pergunta sobre o funcionário, o terceirizado, o PJ, tá? Mas primeiro esse exemplo de ligação do antes e do depois, o que fez e o que foi feito para melhorar a experiência. Bom, cada uma delas a gente tem um design diferente, né? Cada uma tem uma necessidade diferente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é treinar as lideranças para engajar melhor seus liderados, né? Isso geralmente é um modelo padrão que a gente usa de treinamento de liderança, onde a gente entende que a liderança ela tem um poder de engajar muito maior do que a própria empresa, porque ela está lá no dia a dia, ela conhece o funcionário, ela sabe o que aconteceu, muitas vezes ela conhece a família, sabe as dificuldades que cada um tem, né? Então, cabe a ele entender melhor o funcionário, qual o anseio, qual o sonho que ele tem, né? E muitas vezes a pessoa entra para trabalhar porque ela precisa ter um dinheiro, precisa ter uma renda, e ela esquece que ela precisa ser acolhida. E o líder, a liderança, enfim, você tem esse processo, você tem que seguir dessa forma, desse jeito, e esquece que por dentro da pessoa tem um coração que pulsa, né?
Então, basicamente, nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, a gente trabalha justamente como melhorar esse engajamento com todo mundo, né? E aí tem a questão da ética, tem a questão da felicidade, né? A felicidade do trabalho é uma veia muito forte, né? E ao mesmo tempo, como eu posso proporcionar essa experiência para ele? Por exemplo, eu sei que muitos têm talentos, né? Que são não são valorizados pela empresa. Tem aquelas pessoas que cantam na igreja, tem aquelas pessoas que cozinham super bem, e que a empresa poderia usar isso como gatilho para melhorar suas relações e criar um engajamento ainda mais próximo com Como é que poderia criar um gatilho desse? Vamos pegar um exemplo de alguém que cozinha bem, que já sei que você cozinha para um grupo grande aí de empresários que você faz parte, aí já contaram isso aí para mim, né? Dá esse exemplo, assim, brejeiramente falando. Você tem lá na sua empresa um funcionário que cozinha bem. Como é que você pode aproveitar esse gancho para melhorar o employee experience dele? A gente poderia, por exemplo, muitas empresas fazem um aniversário do mês, né? Ao invés de fazer só o bolo, coisa tradicional, etc., que já funciona, que já é um passo positivo, por que não chamar essa pessoa que cozinha, comprar os ingredientes, pagar uma hora extra, né? Uhum. Faz aí, e valoriza isso, mostra que ela que fez, Uhum. né? E não o contrário, falar, não, sou eu que estou disponibilizando. Não, mostra que ela fez. Isso é muito bacana. E quais são... Ah, Carol, você quer perguntar? Porque eu estou fazendo um monte de pergunta aqui. Quer fazer a próxima ou posso fazer essa? Faz a tua, que eu queria Tá. depois fazer, porque eu acho que muda muito essa visão para quem é o empregador e para quem é o colaborador. Então, minha pergunta vai mais para essa linha. Faz a tua antes, Edu. Tá. Queria te perguntar, Roque, é o seguinte: quais são as áreas das empresas? Aí nós estamos falando até numa empresa de médio para grande porte. É claro, eu tenho uma produtora e eu não tenho um departamento de RH na minha produtora, né? Mas assim, numa empresa de médio para grande porte, quais são as principais áreas que elas são aí tangenciadas, que elas se costuram aí para afinar uma melhora nesse employee experience? Eu acho que não tem no RH. O RH é que tem que puxar a base, mas a área que mais se relaciona com o colaborador, né? Então, na produção, muito provavelmente seja a área mais produtiva, onde a gente tem uma liderança que precisa entregar resultado, né? Seja um filme, uma edição, etc. E uma edição precisa estar bem feita. Então, essa liderança ela precisa entender o que está passando com o colaborador, ela precisa criar um ambiente harmônico, enfim, ela precisa ter e gerar toda uma possibilidade das pessoas conversarem, né? E não simplesmente ter um cabresto que precisa fazer assim, desse jeito, etc. Mas sim gerar, né, e proporcionar um ambiente legal. Então, quando a gente falou lá de cozinhar, será que eu não poderia trazer isso num happy hour, trazer isso para o ambiente? Né? Pô, eu gosto de desenhar HQ, né? Será que eu não posso fazer num dia de extra, fazer caricatura de cada um? Augusto, como é que a empresa fica sabendo desses talentos dos funcionários? Qual que é o processo para isso acontecer? Ela precisa mapear seus talentos, ela precisa conhecer. Não basta simplesmente contratar, né, do jeito que a gente conhece tradicionalmente, né, pelas competências, pelas habilidades, etc. A gente contrata pelo currículo, só que a gente esquece de valorizar as atividades, as soft skills, né, que a gente chama no nosso termo de RH. Né? Então, a partir do momento que eu entendo que tipo de habilidade ela tem, eu trago para perto, né? A gente sabe, por exemplo, eu toco em 2 bandas, né? Pô, é super legal ter a chance de descobrir que do meu lado tem outra pessoa que toca clarinete, tem outra pessoa que é maestro e está trabalhando ali, né? E muitas vezes a gente nem sabe isso. Então, criar um senso social, né, para descobrir gosto, o que faz, o que não faz, e ter isso catalogado é primordial, porque ajuda a desenvolver, por exemplo, uma atividade voluntária e, ao mesmo tempo, ajuda eu conhecer o meu colaborador
para a gente criar processos e mecanismos de employee experience. Legal, muito obrigado. Carol, agora eu prometo que eu deixo assim. Eu não tenho que deixar nada, porque quem manda aqui eu não tenho que deixar nada, porque quem manda é a Carol, mas eu atropelei esse monte de perguntas. Eu só tenho mais uma pergunta depois, que eu quero fazer também. Não, minha pergunta acho que é meio capciosa aqui, Roque. Eu já tive experiência de ser funcionária no Brasil e numa empresa europeia. Hoje sou funcionária de uma empresa americana e eu já fui empregadora, né? Já tive 200 pessoas na minha folha de pagamento. Então, tem um pouco essas duas visões. Eu vejo claramente a coisa da experiência do colaborador na Full Sail, né? Como empresa americana, tudo é uma experiência e tem muito disso que você está falando, né? Nossa, tem clube de talento, tem festa de Halloween, tem festa de aniversário todo mês, as pessoas são estimuladas a participar, levar família, fazer fantasia, enfim, tanto o funcionário junto com o aluno, é muito bacana isso. Mas a minha pergunta é, será que aqui no Brasil, porque assim, eu vejo uma diferença gigantesca no tratamento que eu recebo como funcionária, né, na questão da experiência mesmo, desde a primeira entrevista para contratação até hoje, mas é tudo muito preto no branco. E a legislação americana, ela protege muito mais o empregador do que o funcionário, diferente daqui no Brasil, né? Que geralmente a gente vê uma legislação trabalhista que protege mais o funcionário do que o empregador. Será que essa diferença de legislação não faz com que o empregador aqui no Brasil ele trate o funcionário meio com casca e tudo, por conta desse meio até ressentimento do que pode acontecer? Não estou justificando, eu só estou dizendo que talvez, pelo menos para mim, acho que tem alguma relação isso, né? Nos Estados Unidos você tem uma super experiência, mas é preto no branco, foi, não foi, acabou, não tem chorinho, não tem negociação, não tem... Por mais que seja o país dos protestos, as leis trabalhistas são muito claras, né? E aqui a gente vê muito processo trabalhista ainda acontecendo, por mais que agora a gente esteja mais controlando. Mas será que isso não cria um ranço no empregador? Ótima pergunta, Carol, ótima pergunta, porque esse é um debate infinito, né? A gente tem muito da cultura do empregado, do empregador, querendo e massacrando o empregado, e tem muito empregado que se aproveita das deixas para também ir contra o empregador, né? Então a gente acaba percebendo que a tendência é uma mescla disso, o empregado entender que o colaborador está fazendo a sua parte, está ajudando, e o empregador precisa também demonstrar mais coisas e ser mais aberto e não simplesmente fechar, né? Eu trabalho junto com uma startup que, nesse momento, ninguém sabe, por exemplo, por conta do Covid, de onde está vindo o dinheiro e de onde vai vir o dinheiro. Ele tirou o prolabore dele para pagar os funcionários. Então, a partir do momento que ele também tem atitude, os colaboradores, na hora que tiver que ser demitido, se porventura forem, vão pensar de outro jeito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um balanceamento, nem de um lado nem do outro, mas entender quais são as necessidades de cada um. Essa talvez seja a maior dificuldade que o empresariado e o empregado brasileiro têm, porque de um lado quer tudo só para ele e o outro também quer tudo só para ele, né? E é muito cultural. Roque, quando a gente estava falando, lembra, eu disse para você que eu ia te perguntar isso, com relação ao employee experience, né? Numa empresa, principalmente de novo, quando você vai para o médio, para o grande porte principalmente, mas hoje isso também acontece na primeira empresa, você tem o funcionário CLT, você tem o PJ, né? E você tem colaboradores terceirizados, né? Sim. Que até podem ser considerados talvez PJ, mas ele pode ser de uma empresa que presta serviço para ele, como isso acontece muito com o pessoal que é mais
mas da área de limpeza, né, conservação, isso eles estão ligados a uma PJ, mas essa PJ é contratada globalmente, né? Não é uma relação que eu presto serviço para um banco, esse banco, quando ele me contrata, ele faz o contrato direto comigo, olhando na minha cara, né? Sim, ele não está contratando uma daquelas grandes empresas que tem todo tipo de funcionário e essa empresa me coloca lá, né? Então, nós estamos falando desses 3 tipos de colaboradores: o CLT, o PJ e o terceirizado. Como é que é igual o Employee Experience que uma empresa deve oferecer para eles? É diferente? Porque um fica mais tempo, um sai? Essa é o nó cego, essa pergunta que eu te dei. Né? Esse é o nó cego, e aí pega o gancho também com o que a Carol falou, né? As nossas leis trabalhistas, elas são muito emaranhadas, né? A própria CLT tem artigo que diz que permite tal coisa para, na justificativa do artigo, proibir aquela mesma coisa. É um caos. Agora, com a lei da terceirização, isso melhorou bastante, né? Porque cabe a quem contrata, o contratante, aí seja o CLT, seja o PJ, seja o prestador de serviço, tratar todos iguais, né? Quando a gente pensa que lá atrás teve um movimento grande de responsabilidade social, que tinha um balanço social, uma das perguntas dos balanços sociais era: você trata o seu prestador de serviço da mesma forma que o seu colaborador? Né? Aí muita gente respondia: não, porque se eu tratar da mesma forma, gera vínculo trabalhista. E aí entra o problema, né? Só que hoje a gente já tem uma mescla de muita gente, principalmente com o advento do MEI, né? De ser prestador de serviço, de entender os dois lados. Então, a gente vê uma tendência, né? No Brasil tudo isso é um tema muito novo, das pessoas começarem a equiparar benefícios, salários, contribuições para todo mundo de forma mais ampla e sem discriminação, entre aspas, né? Sem para o prestador de serviço de um jeito, para o colaborador de outro, porque o colaborador está lá todo dia. Carol. Tem um comentário aqui de um curioso, um senhor chamado Alessandro Saad, que passou aqui nos comentários do Face, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Ele está falando: o Employee Experience não parte do pressuposto que existe maturidade e responsabilidade de ambas as partes, e aí com menos controle e mais responsabilidade e autonomia. O que você acha disso, Roque? Olha, Saad, grande beijo no coração. Meu grande amigo, e acho que a pergunta dele tem muito a ver com isso. O quanto a gente é maduro também para abrir mão, né? E muita gente esquece disso, que a gente pode delegar as funções para as pessoas também produzirem e não centralizar tanto só na gente, né? Achar que só a gente resolve, e aí a gente começa a criar tantos gargalos, tanta burocracia, que acaba sendo ruim para todo mundo. Então, se eu tiver maturidade, se eu souber delegar, se eu dar autonomia para as pessoas e, ao mesmo tempo, prover ela da melhor experiência, eu vou garantir que o Employee Experience funcione. Roque, sabe que a gente já está partindo para o final da nossa live, mas eu acho que a gente podia marcar outro dia uma live, assim, uma coisa que especialmente me interessa, estou sendo um pouco egoísta agora, mas confesso que eu gostaria de aprender, como é feito esse mapeamento o que é? Vamos falar das aptidões, o que é dos hobbies, desse mapeamento das pessoas que trabalham com você em volta, né? E ter assim uma pitada de como dar um start, como o próprio exemplo que você deu lá da cozinha. O Claudinei gosta de cozinhar, então no próximo aniversário vão comprar lá bucho de bode, carne e cebola, ele vai fazer uma buchada de bode pra gente, a empresa vai ficar perfumada lá, ele vai cozinhar. Aquele cheiro gostoso da empresa inteira, né? A gente podia marcar, né, de você dar um picolé pra gente desse mapa aí para claro, sem dúvida nenhuma. Acho que você dar desculpa, Roque, mas só para dar um teaser, eu até mandei lá no nosso grupo de speakers. A gente já está trabalhando na agenda de maio, e aí a agenda das lives de maio, que a gente vai manter junto com a Super Cinema, é bem nessa linha, né, de 5 dicas.
Isso. Então, a gente vai chamar de novo todo mundo que conversou agora em abril, que tiver disponibilidade de compartilhar conhecimento com a gente de novo. E aí vai nessa linha de dentro do tema que cada um está trazendo, 5 dicas de como implementar, como crescer, como inovar. E a gente vai, inclusive, produzir um documento para cada live que as pessoas vão poder acessar e baixar para ter esse conhecimento, guardar isso, né? E poder revisitar. Isso. Sim, tô super afim, pode contar comigo. Não tem problema, não. Só em maio... Mas não dá tempo pra gente dar uma palhinha do mapeamento. Em 5 segundos a gente faz. Tá. Basicamente, eu preciso saber gostos, costumes e hábitos de cada um, né? E, ao mesmo tempo, saber quais são os talentos que ele tem. Prioritariamente isso, né? De forma bem genérica, é isso. Depois a gente faz um mapeamento mais profundo. Legal, muito bom. Muito obrigado. Carol, uma mensagem final aí. Olha, hoje nós vamos ser quase pontuais, hein? Vamos passar só uns 3 minutos. Assim o convidado não xinga a gente. Aí ele volta, né? Tá vendo? É Speaker Experience, que a gente está implementando agora. É compromisso do horário. Não, muitíssimo obrigada, Roque. Acho esse um assunto... Eu tenho muito interesse nesse assunto, por ter ficado dos dois lados, acho um desafio, e acho que, assim, a verdade é o maior compromisso de todo mundo, né? Porque também fazer tudo isso da boca para fora é melhor não fazer, né? Você faz, na verdade, ou não faz. Muitíssimo obrigada por compartilhar isso com a gente. Obrigado, Roque. De ajudar aqui a gente na live. Eu queria também avisar, Edu, que amanhã é o sorteio do VR. Na verdade, eu ia propor da gente fazer o sorteio no início da live de segunda. Porque aí as pessoas podem ver a gente fazendo o sorteio e a gente anuncia o vencedor por aqui. Então coloca, Carol, por favor, o link novamente aí nos comentários e explica do sorteio pra gente, e aí a gente já encerra com o Roque. Fechado. Vou pôr de novo e valeu, gente. Bom final de semana pra gente. Explica do sorteio antes, Carol. Pera aí, dá tchau. Eu tinha posto no comecinho da live. Todo mundo que assistiu essas lives dessa semana, nos comentários tem um link que dá para clicar, entrar e preencher o formulário para poder tanto dar feedback para a gente das lives, né, do assunto, da duração e tal, como também participar do sorteio desse VR Box, que é o óculos de realidade virtual, daquele que coloca o celular dentro, ele vem com um controlinho e tal. Então, eu tinha falado de fazer o sorteio no dia 18, que é amanhã, mas daí a gente segura para fazer na segunda, para fazer ao vivo, e o vencedor passa o endereço, a gente compra, manda entregar na casa. Tá bom? Legal, Carol. Obrigado. Roque, obrigado mais uma vez. Se der, a gente marca aí para a gente abusar um pouco mais do seu conhecimento e conhecer esse mapeamento aí, que deve ser muito interessante isso, hein? Vamos marcar sim, estou super à disposição, né? Super obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de um tema tão novo e tão bacana que interfere bastante no setor de entretenimento, né? Então, super obrigado. Eu vi que tem vários comentários no post querendo tirar dúvidas, etc. Eu vou responder cada um deles já. E eu fico à disposição sempre. Então, de coração, super obrigado. Obrigado, Roque. Contem comigo e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Carol. Tchau. Até. Boa noite, pessoal. Segunda-feira a gente volta com as lives. Tchau. Tchau.